Quando a gente fala de perdão, o que vem na nossa cabeça? Quando eu falo de perdão, o que vem na sua cabeça? Você vai pensar, talvez perdoar é deixar pra lá. Sei. Talvez perdoar é não esquentar mais a cabeça. Talvez perdoar é desculpar essa pessoa. Talvez perdoar é de alguma forma me proteger. De fato, pode ser que tudo isso esteja envolvido dentro do perdão, mas isso não define perdão. Talvez você pense que uma vez eu encontrei um cara, vou até anotar isso aqui que depois eu tenho que falar desse assunto de novo, lá na frente pra gente entender melhor. Uma vez eu encontrei um cara que ele pensava que para que ele liberasse o perdão para uma pessoa, essa pessoa que o feriu, essa pessoa que o machucou, essa pessoa que o enganou, ele precisava ver essa pessoa sofrer. Ele precisava ver essa pessoa pagar essa dívida que essa pessoa causou nele, com ele, ferindo, só era paga quando essa pessoa fosse ferida também. Ok? Isso é muito perigoso. Então essa era a visão, seja cósmica, filosófica, pessoal, intelectual dessa pessoa. Ele sempre atribuía que ele liberaria o perdão, mas só quando a pessoa pagasse. Tá vendo? Como é que pontos diferentes de visão com relação ao mesmo assunto? Deixa eu ler pra você. Olha o que a Bíblia fala com relação à falta de perdão. Isso aqui eu acho fantástico. Deixa eu abrir o versículo bíblico pra você, que fala sobre a falta de perdão, né? Deixa eu abrir aqui no computador que vai ser mais rápido, vai ser mais fácil. Olha só o que fala assim, Salmos 86:5 diz assim, Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. Só que isso foi Salmos 86:5. Em Mateus 18:21 e 22 diz o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Olha só, a gente tá falando de Pedro. Deixa eu te contar um pouquinho do contexto de Pedro. Pedro é pescador, é um cara que não é muito culto no falar, no saber, no agir, no viver, no dia a dia. Pedro não é esse cara que é tranquilo para lidar. Pedro também não é esse cara que é muito coerente nas decisões que toma. Pedro é um cara estourado, nervoso, afoito. Pedro é um cara que perde o controle muito fácil. Eu tô falando do discípulo Pedro, um dos 3 mais próximos de Jesus, tá? Dos 12, Jesus tinha 3, dos 3, Jesus tinha 1. Então, dentro desse contexto, Pedro faz parte do ciclo, do trio de Jesus. Pedro, João e Tiago. Sendo que desses 3, João é o mais próximo de todos, né? Dos 3, ele é o 1, que é o mais próximo de todos. Então, Pedro, ele tá dentro desse universo, de além de fazer parte do discipulado de Cristo, Pedro é um cara que faz parte do trio, dos amigos mais próximos, dos amigos mais chegados. Tô falando de Pedro. E esse Pedro, ele tem suas limitações, suas dificuldades. Pedro tem as suas peculiaridades, a sua personalidade muito forte. Pedro é um cara de opinião. Pedro é um cara que, por exemplo, uma vez chega até Jesus e fala pra ele: olha só, que negócio é esse de cruz? Que história é essa de crucificação? Da onde o senhor tá tirando isso? E aí Jesus vai ter que usar uma palavra meio que um tanto mais áspera para Pedro, que é: afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, Satanás. Ou seja, Pedro, em boa intenção, errava-se muito, falhava-se muito. E aqui eu não estou crucificando a pessoa de Pedro. Eu estou trazendo para você
qual é o contexto de Pedro à luz da palavra de Deus. Então esse Pedro é esse cara de dificuldade, é esse cara que ora vem, ora vai, acha que tem razão em tudo que faz, toma decisões, né, sem pensar, e isso está relacionado tudo à falta de perdão. Aí esse mesmo cara que chega até e fala assim: Jesus, olha só, é o seguinte, olha o que Pedro está fazendo, olha que fantástico. Jesus, é o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, até quando eu devo perdoar o meu irmão? Olha o que Pedro está falando para Jesus. Jesus, até quando de fato eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Pedro faz uma pergunta que não é uma pergunta retórica, ok? Pedro faz uma pergunta direta, porque ele quer uma resposta direta. Tanto que prova isso, que Pedro quer uma resposta direta, que a fala de Pedro posterior é dando uma resposta. Pedro faz uma pergunta direta, querendo uma resposta direta, porque depois da sua pergunta ele dá uma resposta em forma de pergunta mais direta. Então, Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Bom, essa é a fala de Pedro. Aí Jesus vai olhar para ele assim: ó, Pedro, é o seguinte, deixa eu contextualizar a conversa deles. Pedro, é o seguinte, eu não sei o que está acontecendo com você nesse momento, não que Jesus não saiba de nada, eu estou apenas tendo um campo ilusório para a gente poder interpretar o texto bíblico, ok? É um pouquinho de filosofia. Vamos olhar agora para a imaginação humana. Pedro, eu tô vendo que você quer saber sobre a falta de perdão. Filho, vai lá que o papai tá gravando agora. Dá beijo. Pedro, eu quero... Criança, gente, olha essa coisa. Vai lá que o papai tá gravando agora. Pedro quer saber o seguinte: Jesus, eu preciso saber como eu posso perdoar, ou até quantas vezes eu tenho que perdoar. Até 7 vezes. Jesus fala assim: Pedro, tô entendendo, só que não é 7 vezes, é 70 vezes 7. 70 vezes 7 você deve perdoar o seu irmão, tá? Se eu pegar... E eu gosto muito desses embasamentos, porque é o seguinte: eu e você, como ser humanos, precisamos às vezes nos basear em fatos, em dados, não só em argumentos vazios. Mas, por exemplo, se eu pegar e fazer 70 vezes 7, eu vou ter 490 vezes. 490 vezes por dia. Sabe o que Jesus está trabalhando para Pedro? Jesus está dizendo assim: Pedro, não importa a quantidade de perdão, importa que você perdoe, porque não existe uma quantidade necessária para se liberar o perdão para alguém. Jesus está dizendo: Pedro, você precisa perdoar o seu irmão. Pedro, você tem que perdoar o seu irmão. Você não pode ficar sem perdoar o seu irmão. Você que está me assistindo, eu quero convidar você aí no chat e fazer a sua pergunta com relação ao perdão. Tá? Vai no chat e fala um pouquinho de você. Talvez você tenha dificuldade, talvez você tenha uma situação que não deixa você perdoar muito fácil. Vai no site, no chat, e faça a sua pergunta. Então, primeiro ponto, Pedro quer saber: Jesus, quantas vezes eu preciso liberar o meu irmão? Aí depois ele fala: até 7 vezes? Não. Então, primeiro ponto, Jesus deixa claro, tem que perdoar. E segundo, Pedro, não existe um limite de perdão, porque 490 vezes por dia é muita coisa, não é? Mas as pessoas parecem que nos ferem muito mais que isso. Então Jesus está dizendo: olha, não importa a quantidade de vezes que você faça, o que importa é que você libere perdão sobre a vida dessa pessoa que te feriu. É o primeiro ponto dessa conversa. Só que Salmo está dizendo que Deus, ele tem graça, perdoador, misericordioso para perdoar. Aí eu vou te trazer uma alusão